como explicar que Moscou aceita não só perder influência sobre a Alemanha Oriental, mas mais do que isso, Moscou aceita a reunificação da Alemanha e Moscou aceita, pasmem, a reunificação da Alemanha integrada à OTAN. Isso não é um entrincheiramento. Isso é uma mudança brusca, radical de política externa. Não dá para entender isso apenas como um entrincheiramento. Percebe? E essa é uma resposta que, de fato, vários autores neorrealistas vão tentar colocar que o processo teria saído do controle, que teria sido um entrincheiramento radical, mas que me parecem ser insuficientes para entender, de fato, por que a União Soviética, nos momentos de maior crise na Europa Oriental, não recorre em momento algum à opção da violência. Não tem uma Hungria, 1956, e não tem uma reedição da Primavera de Praga em Tchecoslováquia em 1968. Não tem. Isso é muito simbólico. Isso é muito importante. Tá? Então, a partir dessas críticas, a gente começa a analisar uma segunda perspectiva, né, que eu denomino aqui da perspectiva do fator Gorbachev. Não coloco ali sem as aspas, porque é o título da obra talvez mais importante do Art Brown, uma obra bastante premiada, por sinal, uma obra de 1996, chamada exatamente O Fator Gorbachev. Não só o Art Brown, outros autores, um autor construtivista importante nesse sentido, chamado Mark Krummer, também segue essa perspectiva que a partir de agora nós iremos falar um pouco e refletir um pouco sobre ela, né? A grande questão que esses estudiosos levantam é que não dá para entender o final da Guerra Fria apenas por essa discussão sobre declínio relativo da União Soviética. Ou seja, se não fosse o Gorbachev para assumir o poder em 1985, e se não fossem as condições institucionais da União Soviética, ou seja, o fato de você ter um poder hipercentralizado e uma enorme hierarquização, essas reformas não teriam sido colocadas em prática. O que significa essa questão das condições institucionais? A ideia é a seguinte, que o Art Brown bate muito na tecla. Se o Gorbachev subisse ao poder numa condição institucional fraca e começasse a implantar reformas que, digamos, fossem vistas como reformas ruins por grande parte da elite política, militar da União Soviética, ele seria retirado do poder rapidamente. Ou seja, a estrutura hipercentralizada e hiperhierárquica da União Soviética permitiu com que um determinado líder que se mostrava reformista, mas de maneira alguma tão radical antes de subir no poder. Esse é um caso interessante, né? Porque muitas vezes em democracias você tem figuras que, fora do poder, apresentam-se mais progressistas e, uma vez no poder, tendem a tomar posturas mais conservadoras. Aqui é o contrário. O Gorbachev, no Comitê Central, vai ganhando espaço no início dos anos 80, sobretudo pelo vínculo que ele tinha com o Andropov. Quando o Brezhnev falece em 82, o novo secretário-geral é o Andropov, que vinha com uma perspectiva reformista e por isso que ele eleva e traz consigo o Gorbachev. Mas o Andropov tinha uma perspectiva reformista muito limitada e imaginava provavelmente que o Gorbachev seguia essa perspectiva reformista limitada. Quando o Andropov morre em 84 e sobe o Tchernenko representava o mundo retrógrado do stalinismo, uma perspectiva super conservadora. E só após a morte do Tchernenko, ou seja, a morte de 2 secretários-gerais no intervalo de menos de 3 anos, que o Comitê Central decidiu colocar um jovem, uma figura mais nova, que se sabia reformista, que se sabia ter uma postura reformista, mas claramente não se imaginava que fosse uma postura reformista tão forte quanto de fato ele vai apresentar. E ela não se apresenta desde o início tão radical. É um processo, como a gente vai ver, gradual. Vai ser a partir de 88, sobretudo, que esse radicalismo reformista, apesar de ser uma contradição em termos, do Gorbachev vai se apresentar de maneira mais clara. Então,
para esses autores, não dá para entender o final da Guerra Fria sem olhar para o Gorbachev. E isso significa reconhecer o quê, pessoal? Reconhecer que indivíduos, que ideologias, mesmo a partir de restrições estruturais, têm condições de construir, de mudar sistemas internacionais até, dependendo da posição que essa pessoa exerce do ponto de vista de comando e dependendo do contexto histórico em que essa posição é exercida. Tá? Agora, muito cuidado, isso não significa de maneira alguma que esses autores que dão a ênfase no Gorbachev colocam que outras questões não são importantes. Tá? De maneira alguma. Não só se reconhece essa questão do declínio relativo, mas se coloca que isso não é suficiente para entender como se dá o fim da Guerra Fria. É uma questão importante, mas não é suficiente para a gente entender como é que se dá o fim da Guerra Fria. E mais, esses autores também reconhecem que é importante olhar para a atuação dos Estados Unidos, por exemplo, do governo Reagan, que é importante olhar para a própria atuação da Europa Ocidental. Mas o que eles ressaltam é que, mesmo levando em consideração esses outros fatores, o aspecto essencial, sem o qual o fim da Guerra Fria não teria acontecido da forma como aconteceu, foi o Gorbachev. Sendo assim, se o Gorbachev é visto por esses autores como um aspecto tão importante, o que a gente vai fazer a partir de agora é analisar as reformas que ele implementou. E entender se essas reformas de fato atacavam ou não esses ditos problemas estruturais que a União Soviética vivia, sobretudo do ponto de vista econômico. Para a gente tentar, a partir daí, refletir um pouco sobre o peso desse chamado fator Gorbachev para o fim da Guerra Fria. Então, a partir de agora, a gente verticaliza a nossa análise, verticaliza a nossa discussão nas reformas, não só no conteúdo dessas reformas, mas também na cronologia das reformas implementadas pelo Gorbachev entre 85 e 91 dentro da União Soviética. Antes de começar a falar, eu queria apenas dar uma advertência. Para a gente ter uma perspectiva minimamente profunda sobre esse processo, seria interessante fazer um jogo complementar entre o que acontece dentro da União Soviética e o que acontece na Europa Oriental. Mas se eu for fazer isso, né, de uma maneira concomitante, isso tende a gerar, talvez, imagino, mais dificuldades do que facilidades. Então eu vou falar primeiro sobre as reformas dentro da União Soviética, vou ser bem mais profundo aqui, e no final vou fazer uns breves comentários sobre o que se passou no contexto da Europa Oriental. Tudo bem? Então vamos lá, vamos discutir as reformas do Gorbachev. Primeiro, do ponto de vista do seu conteúdo, dos princípios gerais, e depois pensá-las cronologicamente, como elas foram implementadas ao longo do tempo. Tá? Então, são 3 conceitos básicos que estão por detrás das reformas que o Gorbachev vai implementar na União Soviética no final dos anos 80. Como a gente está falando de um país que é muito ideologizado, entende relações sociais, a própria história, relações com outros estados nacionais, processos econômicos mais amplos, muitas vezes por meio de conceitos, de caixinhas, independentemente aqui do mérito desses conceitos ou não vou entrar nesse mérito, o fato é que, para um secretário-geral iniciar um conjunto de mudanças profundas dentro da União Soviética, fazia-se necessário também conceituá-las, apresentá-las de uma maneira conceitual, por mais que muitas vezes esses conceitos não fossem conceitos objetivos e límpidos, cujo exemplo máximo é o primeiro que eu apresento ali em cima para vocês. Perestroika. Perestroika significa literalmente reconstrução, reconstruir, tá? Mas a palavra perestroika ela vai ser utilizada pelo Gorbachev e por outros membros do Partido Comunista Soviético e pelos principais aliados do Gorbachev no final dos anos 80 com significados completamente diferentes. Completamente diferentes. Ora, a perestroika tem uma ênfase mais econômica, ou seja, a necessidade de reconstruir a economia, de reconstruir as bases da economia soviética, as bases da economia da Europa Oriental, mas o sentido mais forte não é o sentido econômico.
sobretudo no final dos anos 80, o principal aspecto quando o Gorbachev fala em perestroika, quando ele se refere à reconstrução, ele está se referindo à reconstrução política. A reformas políticas. E reformas políticas, sobretudo no sentido de liberalização e maior democratização dentro do bloco comunista. E, sobretudo, no caso da União Soviética. E quando a gente fala aqui em reconstrução econômica, não é simplesmente introduzir uma economia de mercado do dia para a noite, porque, evidentemente, se sabia da enorme dificuldade de você passar de uma economia planificada, décadas com uma economia planificada, por uma economia de mercado. Tá? Então, a questão da reconstrução econômica passava, primeiro, pela necessidade de descentralização das decisões econômicas, pela necessidade de desburocratizar as decisões econômicas. E, num passo mais profundo, reformas que, de fato, liberassem os preços, permitissem com que preços fossem sinalizadores do que produzir, como produzir e em quais condições produzir. Tá? Então, a perestroika, talvez dos três conceitos que eu apresento aqui para vocês, tenha sido o conceito mais falado, mais utilizado e que mais teria simbolizado esse conjunto de reformas na União Soviética no final dos anos 80. Perestroika era tudo e ao mesmo tempo nada. Glasnost tem um sentido um pouco mais restrito. Né? Vai no sentido de transparência, mas Glasnost tem uma história, né, dentro da própria história intelectual soviética. A ideia de que questões públicas têm que ganhar transparência, mas mais do que isso, que as pessoas têm que fazer críticas construtivas. Um processo de crítica construtiva para as questões públicas, ou sobre as questões públicas. Isso envolve uma liberdade para discutir temas do passado, abrir baús que não foram abertos ainda, por N motivos, e também liberdade para discutir questões do presente, mas com um foco da transparência visando críticas construtivas. Tá? Então, entra numa perspectiva de liberalização política, não há dúvida que entra, mas não avança nesse aspecto mais de democratização que a perestroika coloca, de uma necessidade de democratização do Estado comunista, tá? Mesmo que seja uma democratização parcial. E, por fim, o tão falado novo pensamento, Novoe Mishlenie, o novo pensamento do Gorbachev, tem um foco muito na questão externa, uma mudança de postura da União Soviética para questões internacionais. Sobretudo duas questões que são importantes aqui sobre o novo pensamento do Gorbachev em termos de questões externas. Em primeiro lugar, a necessidade de dar liberdade para os povos escolherem os seus próprios regimes. A concepção de que a família comunista não poderia ser mantida pela obrigatoriedade, pela força. Os povos têm que ter liberdade para escolher os seus próprios regimes e escolher seus próprios rumos. Esse é um aspecto muito importante e o Gorbachev em vários discursos bate nessa tecla. O de que a União Soviética não utilizaria mais a força para manter nenhum regime dentro do bloco soviético. Ele dizia isso com outras palavras, mas dizia. Tá? Em vários momentos disse isso, sobretudo no final dos anos 80. E, além disso, a questão da guerra nuclear. Gorbachev temia muito possíveis guerras nucleares por acidente. Sobretudo no início dos anos 80, quando a tensão entre União Soviética e Estados Unidos se aguça, há um temor de que, por causa de problemas específicos, como uma possível crise dos mísseis de Cuba, como nós analisamos, a situação pudesse degringolar para um conflito generalizado de caráter nuclear. E ele conceitua essa ideia de repúdio à guerra nuclear, sobretudo, baseado numa verdadeira revolução conceitual, que é a revolução de que não se pode falar em direitos do proletariado única e exclusivamente. Tem que se falar em direitos da humanidade. Nenhum ser humano, independentemente de onde esse ser humano está, independentemente da classe social, da origem desse ser humano, ninguém pode ser submetido
a uma guerra nuclear, aos efeitos de uma guerra nuclear. E não estou falando aqui, evidentemente, só de mortos. Estou falando de todos os efeitos extremamente nocivos que a gente sabe que uma bomba atômica ou um míssil nuclear poderia gerar para áreas distantes da área que foi originalmente atacada. E o Gorbachev ele enfatiza muito esta questão das armas nucleares e de falar em direitos humanos e não condicionar direitos humanos a direito de classe. Imagina o impacto que isso gera no final dos anos 80. Ele enfatiza ainda mais essa questão após abril de 1986. Abril de 86 é um marco no Novoe Myślenie, é um marco nesse novo pensamento do Gorbachev, porque é o mês do famoso acidente nuclear de Chernobyl. Um acidente que foi extremamente grave, que teve sequelas gigantescas e que demonstrou o perigo não só de uma guerra nuclear, mas os efeitos que uma possível guerra nuclear geraria, mesmo para regiões distantes, como eu disse, das regiões atacadas ou que seriam foco. Antes de Chernobyl, várias autoridades soviéticas falavam em guerras nucleares, em ataques nucleares pontuais. A partir de abril de 86, Gorbachev vai bater muito na tecla de que não há ataques nucleares pontuais, não há danos nucleares pontuais ou restritos. Tá? Então, isso aqui, de uma maneira bastante resumida, são os 3 aspectos fundamentais que estão por detrás das reformas do Gorbachev. O que nós iremos fazer agora é olhar essas reformas cronologicamente, tá? Como elas foram implementadas ao longo do tempo. E, seguindo aqui grande parte da literatura, eu dividi a implementação das reformas em 4 fases distintas, tá? 4 fases diferentes. E vou apresentar para vocês o que foi feito e de que maneira foi feito em cada uma dessas fases. Começando com o período da ascensão do Gorbachev ao poder até mais ou menos o final de 86. O que chama a atenção nesses 2 anos iniciais do governo do Gorbachev como secretário-geral do Partido Comunista Soviético? Primeira coisa é o foco do pensamento novo. Ou seja, a questão fundamental a ser alterada é a política externa soviética, sobretudo no que se refere à segurança internacional. O foco dos 2 primeiros anos é muito mais na política externa, na mudança da política externa soviética, do que propriamente em reformas domésticas, tanto no campo econômico como no campo político. Tá? Exemplos nesse sentido são os crescentes contatos que o Gorbachev começa a ter com o Reagan. Há tanto uma conferência entre os 2 em Genebra, em 85, como uma outra conferência em 86 na Islândia, entre o Reagan e o Gorbachev. Em ambas conferências, sobretudo na segunda, o Gorbachev, de maneira inédita na história bilateral entre Estados Unidos e União Soviética, apresenta várias propostas de desarmamento nuclear. Eu não estou falando de limitação de produção nuclear. Eu estou falando de desarmar, de diminuir, de acabar, em alguns casos, com determinados tipos de armamento nuclear. Uma das propostas que o Gorbachev leva, que na verdade tinha sido lançada pelo Reagan anteriormente, mas a União Soviética havia rechaçado de cara, era a chamada opção zero. O que era a opção zero? Acabar com todos os mísseis de alcance intermediário, mísseis nucleares de alcance intermediário, que o Pacto de Varsóvia e que a OTAN tinham no continente europeu. Tirar todos os mísseis de alcance intermediário na Europa. O Gorbachev coloca isso na mesa e as autoridades americanas que acompanhavam o presidente Reagan ficaram absolutamente assustadas, né? Eles diziam que eles nunca receberam tantas concessões da União Soviética num mesmo encontro. Nunca tinham recebido tantas concessões num curto espaço de tempo. Interessantemente, apesar das propostas e das concessões que a União Soviética faz via Gorbachev, não são assinados acordos ainda nesse contexto aí da primeira fase. Por quê? O grande problema aqui é que o Gorbachev pedia um preço por essas propostas audaciosas de desarmamento nuclear. Qual o preço? O dos Estados Unidos abandonarem o programa de escudos antimíssil que o governo Reagan havia anunciado em 83. O programa de defesa estratégica
comumente conhecido como Guerra nas Estrelas, que nós colocamos anteriormente. E o governo Reagan não abandona, isso entrava as negociações. Mas é um sinal importante dessa mudança de política externa soviética. E essa mudança, vale a pena lembrar, ela tem, de um lado, uma base nessa ojeriza que nós comentamos do Gorbachev com relação à guerra nuclear, mas também tem uma base no quanto a diminuição dos gastos militares, em particular com armamento nuclear, poderia liberar para a economia soviética. Uma coisa que o Gorbachev colocava muito era a necessidade de aumentar a taxa de investimento soviético, a taxa de investimento soviética, antes das reformas econômicas mais profundas começarem. Ou seja, ele tinha clara consciência de que a passagem de uma economia planificada para uma economia de mercado traria sérios problemas, traria sérias instabilidades no curto prazo. E que, portanto, era necessário, antes dessas reformas começarem, que a economia soviética ampliasse a sua taxa de investimento, em particular no setor industrial, para ter uma gordura em termos de oferta de produtos para evitar uma situação mais, digamos, mais deletéria num caso de problemas na transição dessa economia planificada para uma economia de mercado. Então, a proposta de desarmamento ela também tem que ser vista de um ponto de vista pragmático, a necessidade de liberar recursos para um maior investimento em áreas consideradas prioritárias, essenciais, inclusive também bem-estar social, não apenas produção de bens agrícolas e industriais. Antes de passar para a segunda fase, eu queria fazer só um breve comentário. Vocês podem se perguntar, mas por que começar pela política externa? Né? Por que não começar por as reformas domésticas? Para além desse aspecto que eu comentei anteriormente, né, Gorbachev tinha uma perspectiva de que era preciso liberar recursos, preparar um pouco a economia antes de iniciar as reformas, efetivamente, reformas domésticas no plano econômico. Tem uma outra questão. Fazer uma mudança na política externa era muito mais fácil e muito mais rápido do que uma mudança radical no modelo econômico soviético. Uma mudança no modelo econômico precisaria de não apenas alteração na elite política que controlava, por exemplo, a Gosplan, o Comitê de Planejamento Central da Economia Soviética. Seria preciso mudanças em todos os escalões da burocracia soviética e muitas vezes chegando até as unidades produtivas. Tá? Então, uma mudança de política e de modelo econômico demandaria uma alteração e uma reestruturação do Estado soviético que não era simples. Agora, política externa é extremamente centralizada, extremamente hierarquizada. Você tem 2, 3 postos-chave que, uma vez alterados esses postos-chave, a chance de você conseguir fazer uma guinada na política externa era muito grande. E é isso que o Gorbachev vai fazer. Ele muda o ministro das Relações Exteriores e coloca um aliado muito próximo do ponto de vista ideológico, tá? E dentro do Comitê Central havia 2 departamentos focados com relações internacionais, com política externa, e ele reestrutura também esses 2 departamentos do Comitê Central. Então, para além desse aspecto pragmático de liberar recursos militares para investir na economia, começar pela política externa também era racional, porque parecia ser mais simples por envolver menores mudanças do ponto de vista da estrutura do Estado. Tá?